Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo, e você está acompanhando o Futebol em Rede, programa diário, semanal, de segunda a sexta, com temas que a gente debate aqui. Você pode participar, vá no descritivo, dê sua opinião, sua crítica, seu comentário. Durante os outros programas, a gente vai citar, na medida do possível, o nome de todo mundo, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o nosso programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que hoje trará o tema bombástico da semana. Vamos lá, Quartarolo. Capricha Abraço. aí, Quartarolo. Estou pensando, acho que eu vou falar em castelhano, em espanhol, E por que em não? colombiano. Ó, um abraço para você, Fábio Seródio, a todos que estão nos vendo, né? Aquele recado de sempre do Seródio. Se você já for inscrito no canal, a gente agradece eternamente. Se não for, clica no sininho lá, dá like, o algoritmo do nosso YouTube ajuda e a gente vai tocando a vida assim. E até porque muitas coisas estão acontecendo para o bem e cada vez mais apimentando esse programa aqui, melhorando. Você viu que enquanto você falava, Ah. houve um barulho de avião passando. Ih, Seria James Rodrigues chegando em São Paulo? Sim, um jogador, um grande jogador para São Paulo. Sim, sim, você vê que não joga há um bom tempo, mas é uma contratação que o São Paulo está aí tabulada, bem anunciada, bem adiantada, e deve ser confirmado o preto no branco dentro de algumas horas ou até de alguns preto no dias. branco e no vermelho. Até o final de semana, realmente, as cores do tricolor. James Rodrigues, que teve como intermediário, não vai ganhar, né? Mas devia ganhar uma comissão, o lateral direito, Rafinha, com quem ha jogado na Alemanha. O Seródio, a chegada de James Rodrigues é o assunto do Morumbi, o assunto do São Paulo, uma grande contratação. O jogador estava por aí, né? E está vindo para o futebol brasileiro e parece que não tem nada que dê contrário a partir desse momento. Bom, vamos lá. Primeiro assunto. O São Paulo planeja acertar o contrato com o jogador até sábado. O jogador já estava a caminho, parece que aceitou tudo, falta só assinar o El contrato. avião já está chegando. E a nave está passando. La nave va. Então, vai acertar contrato, está praticamente tudo certo, e até a intenção do São Paulo é que o Rames Rodrigues seja levado ao Morumbi no domingo para ser apresentado à torcida antes do jogo contra o Bahia, lembrando que esse jogo será às 11 horas da manhã, ok? Os ingressos estão praticamente todos vendidos, 47 mil ingressos vendidos para essa partida contra o Bahia, e aí o São Paulo planeja uma grande festa para apresentar esse reforço. Isso dito, vamos aos fatos. Número 1. O Rames Rodrigues é aquele jogador que fez sucesso na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele foi artilheiro da Copa com 6 gols. A Colômbia foi eliminado pelo Brasil nas quartas de final e parou a sua trajetória na competição naquela oportunidade. O Rames Rodrigues, ele apareceu bem na Argentina, depois foi para o Porto, passou uma temporada no Porto, fez 108 jogos, 32 gols, foi campeão pelo Porto. Despertou o interesse do Monaco da França. No Monaco da França, ele também ficou uma temporada, mas jogou bem menos, 38 jogos e fez 10 gols, e despertou o interesse do Real Madrid. No Real Madrid, ele poderia ter uma trajetória fantástica. Fez 125 jogos e 37 gols. O time que ele mais marcou gols na carreira foi o Real Madrid. No entanto, houve um desentendimento entre o James Rodrigues, a comissão técnica, sobre o seu aproveitamento, e ele acabou emprestado ao Bayern de Munique. No Bayern de Munique, ele fez 67 jogos e 15 gols. Também foi campeão lá, bicampeão alemão. Mas depois, Quartarolo, desculpe que hoje eu estou meio dolorido. Sim. Houve aquele Plafit Zoom e ninguém mais ouviu falar do Rames Rodrigues em lugar nenhum. Ele passou pelo Everton, pelo Al Rayyan e pelo Olympiacos da Grécia. Se você somar os 3 times que ele jogou por último, ele fez 16 gols em pouco mais de 60 jogos. 70, vai, vamos arredondar. É um desempenho baixo para um jogador do nível que ele tem.
Mas é um jogador de alto nível, tem 32 anos ainda, né? O jogador de 32 anos, hoje em dia, é jogador bem aproveitado. Acho eu, Quartarolo, que ele vem a calhar no São Paulo por um motivo. O São Paulo não tem um meia de ligação. E ele é um meia de ligação. Se aproxima bastante da área, é quase um ponta de lança, mas é um meia de ligação. Ele sabe construir jogadas. Acho que é lógico, como o São Paulo já pisou na bola, já trouxe o Daniel Alves, veio aqui tocar pandeiro e tudo mais, fica aquele pé Tantan, atrás. Tantan. Ele Tantan. toca Tantan, mas parece que o Tantan é ele. Mas É. a pessoa ficou meio com o pé atrás, por ser um nome internacional, um nome de peso, ainda ninguém sabe quanto esse cara vai ganhar, não sabe quanto tempo será o contrato, esses detalhes ainda não foram revelados, mas a expectativa do torcedor é para lá de boa. Se você parar para comparar o Rames Rodrigues com o Matias Rojas, que o Corinthians contratou, é paraguaio, jogava no Racing da Argentina, puxa, o Rames Rodrigues é muito mais nome do que o Matias Rojas. O que você acha? Bom, eu acho que o Matias Rojas hoje é mais jogador que o Rames Rodrigues, pelo que vem fazendo, e mais jovem também, né? Mas não É, tem uma carreira tão extensa na Europa. É um jogador que ainda vai se afirmando e talvez o Corinthians no futuro faça dinheiro com ele e possa ajudar tecnicamente o time. Mas voltando ao Rames Rodrigues, temo que seja um novo Brian Ruiz, né? é, É um jogador que chega, jogou bem pela Costa Rica uma Copa do Mundo, daí todo mundo já achou que era jogador de Copa do Mundo. Eu me lembro do Salenko, né, que na Copa de 94 foi artilheiro, mas nunca foi nada, né, da União Soviética, da Rússia naquela ocasião. Então, eu não estou dizendo que o Rames Rodrigues é um mau jogador. Só que os últimos 3 anos dele foram muito ruins, foram bem abaixo. Conviveu com contusões, já tem 32 anos. Você tem razão, o jogador de 32 anos hoje não pode ser considerado um jogador veterano de maneira nenhuma. Se o cara se cuidar, e a gente não ouve muitas coisas a respeito da vida particular do Rames Rodrigues. Mas, de qualquer maneira, parece que é um jogador que teve contusões e tem que se cuidar. ele é Você meio falou bem chato, viu, Catão? você falou do Real Madrid, mas ele é aquele tipo de jogador que tem muita técnica, mas é um ganso, né? Ele tem muito parecido com o Ganso, né? Teve uma carreira melhor que a do Paulo Henrique Ganso na Europa. Mas mesmo no Real Madrid, ele não era titular absoluto, ele era mais um. E quando entrava, às vezes jogava bem, às vezes jogava mal, e o time também ajudava demais. Mas não é mau jogador. Entendo que ele pode se adaptar nesse time do São Paulo, né? É, Mas ele vejo seria realmente. titular no São Paulo? Eu não sei, Serode, porque seria titular porque a gente está analisando, avaliando o Rames Rodrigues em 2014, né? 2015. Já se vão 9 anos. Depois ele veio numa descendente aí. É claro, e isso é preocupante, o que eu vou falar agora, é que no futebol brasileiro hoje, o Cano não é nada para a Argentina e artilheiro aqui. O Soares não serve mais, não tem mais joelho para jogar na Europa e está correndo no Grêmio, tá? É o principal jogador do Grêmio. E tem vários que a gente pode citar. No Corinthians, vários jogadores veteranos voltaram, outros também. E no próprio São Paulo, aposta no Daniel Alves. E isso que eu também queria falar. São Paulo, não faz a festa para apresentar domingo, não. A última vez que vocês fizeram muita festa foi o Daniel Alves. Lembra o que aconteceu? Quando chega com muita festa, eu acho até que, sabe, sei lá, pode dar uma zica. É melhor chegar pianinho. Lembra o Sierra? Você, Luiz Sierra? Veio de avião, veio de helicóptero, desceu, Helicóptero. desceu no Morumbi. O Marcha Aranha, nossa, agora teremos um 10, um 10. Era muito parecido, inclusive, o jogo dele com o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues mais jogador, mais rodado. Mas a verdade é que eu quero ver para crer. É um jogador que não vem custando menos de 1 milhão por mês. Não acredito nessa onda de que é um jogador que vem de graça, que nada é de graça. Tudo bem que não vai pagar para clube nenhum, né? Não Porque ele vai já ter está sem luvas, contrato. aquelas coisas lá. Sim, mas tem luva, né? Você sabe que vai ser um altíssimo salário, deverá ser o principal salário, se não o principal salário, um dos principais do elenco. Ou seja, tudo isso num time que tem dívidas, tem problemas. E mais, é um jogador que chega rodado, que vai vender camisa por um tempo, mas depois, se não render, vão começar a pressionar e vai atrasar alguns meninos que estão subindo. Aí você fala, não tem meia. O futebol mundial não tem mais meia, né? Meia desse jeito, do Ganso, dele, realmente está muito complicado ter. Ele pode ajudar? Pode. É uma aposta do São Paulo? É. Mas eu tenho muitas dúvidas, né? Tenho muitas dúvidas de que ele vai dar certo no Morumbi. Não, o torcedor do São Paulo está desesperado com o prazo.
Porque o jogador chega, o torcedor de São Paulo acabou de levar uma bordoada do Corinthians na Copa do Brasil e pergunta: mas será que o Rames Rodrigues pode jogar na Copa do Brasil? Pode. Se ele assinar contrato, lógico, até sábado, como está prometido. O jogo de volta contra o Corinthians é apenas no 16 de agosto e o São Paulo tem até o dia 8 de agosto, pelo regulamento, para inscrever o jogador na Copa do Brasil. Para ir para o BID. Portanto, ele poderá enfrentar os Corinthians na Copa do Brasil, se o São Paulo conseguir. E na Copa Sul-Americana, Seródio? Na Copa Sul-Americana, os prazos são um pouco mais apertados. O São Paulo vai jogar contra o São Lourenço no dia 3 de agosto. E aí o São Paulo teria que correr para acertar a inscrição do jogador junto à Conmebol até o dia 3 de agosto. Existe uma lista com 50 nomes que podem ser modificados a qualquer hora, o que facilitaria o São Paulo. O problema é correr um pouco para poder já utilizar o jogador contra o São Lourenço. Quarta-feira que vem. Isso, quarta-feira que semana que vem. Não sabemos qual é o estado físico do jogador. Eu vi o André, esqueci o nome dele agora. Menino que era da Globo. André Renan. Renan, Ele falando lá que. Aliás, dia 3 é quinta-feira. Que não, ele estava jogando, não sei o quê. Vamos ver. Isso eu não sei, não tenho ciência, eu sou honesto. Com relação ao Campeonato Brasileiro, aí sim, o prazo é bem longo. Tem até o dia 15 de setembro para inscrever o jogador. Ele poderia ser inscrito nas 3 competições que o São Paulo participa normalmente. Acho que uma jogada, se vai dar certo ou não vai, a gente nunca sabe, ok? Tem um monte de jogador aí que valia horrores e nunca deu certo. O Lulinha lá no Corinthians é um exemplo muito claro disso. O Neymar é outro, mas é outra história. Quer dizer, outros que não eram para dar certo deram, né? Deram, então não sei. Como tiro, contratar jogador sempre é um tiro no escuro. Se você acerta, lógico, vem todas as flores. Se você erra, vem todos os espinhos. O São Paulo vai ter que saber lidar com isso. Que é um jogador que caberia, pelo histórico que tem no time de São Paulo, na minha opinião, caberia. Se vai render, não sei. Se vai dar certo, não sei. Se está em condições de jogar também, não sei. Por isso que eu falo, contratação, um tiro no escuro. Mas que vai movimentar a torcida, vai. Eu entendo o que você falou, Quartarolo, mas eu considero o Rames Rodrigues muito mais jogador do que o Matias Rojas. Eu não acho, não. Atualmente, não. Eu tenho visto o Campeonato Argentino esse ano. Aliás, o meu River Plate foi campeão na Argentina. O Racing jogar contra muita gente. Que o Matias Rojas é um bom jogador, é um bom jogador. Mas não é a Arrascaeta. Não. Jamais. E nem Rames Rodrigues. Mas o Rames está na descendente. Eu estou comparando o Rames de hoje, né? Ele é bem melhor do que o Romero. Muito melhor. Melhor que o Romero, eu de sapato e na chuva. Foi só uma fase no Corinthians. Agora tem uma coisa, Serote. Eu conheço bem o Dorival Júnior e você conhece também. Não é só inscrever e botar para jogar, não. O Pato que diga. Talvez se ele for inscrito já na semana que vem e for jogando umas partidas aí do Brasileiro até a segunda volta, aí a volta da Copa do Brasil, ele possa ficar no banco e até jogar contra o Corinthians. Mas eu duvido que ele vá chegar e ser titular do time. O Dorival não vai botá-lo para jogar logo que ele chegar. É a maneira dele trabalhar e eu acho justo. Primeiro que o time não está jogando mal. Perdeu para o Corinthians, é verdade, e nem jogou mal naquela partida. Até porque o problema do Corinthians, do São Paulo, não foi o meio-campo. O problema do São Paulo é finalização. É jogador para chegar lá e o Calleri se contundiu muito cedo. Só tinha o Luciano para tentar alguma coisa. Esse é um defeito que o São Paulo tem há muito tempo. Ou seja, finalização, o último toque, a última jogada. E com o Dorival até melhorou. Agora, ele não vai chegar e falar assim, não, joga. Não vai fazer isso. Ele não fez isso com o Pato. Se bem que o Pato estava paradão há muito tempo. Mas o Rames Rodrigues também. Não vem com esse papo de que estava jogando. Não. Não sou eu que falei isso. Estou dando a informação que o menino André... Não, eu entendo. Mas é a mesma coisa. Você estava jogando onde? Eu estava jogando no Campeonato Amador de Piracicaba. É diferente. O nível é outro. O nível dele hoje não é o nível Real Madrid, gente. Então, isso... E eu não estou dizendo que ele não vai chegar e não vai jogar e não vai acertar. Eu tenho minhas dúvidas. Continuo tendo. Tomara que ele chegue e jogue muito. Seria realmente uma festa para os olhos, que ele bate muito bonito na bola. Ele sabe jogar. Agora, eu duvido, por exemplo, que dia 16 de agosto, contra o Corinthians do Morumbi,
ele use a camisa titular de São Paulo. Ele entra jogando. Eu duvido. E não é porque ele não mereça, porque ele não consiga jogar nesse time de São Paulo. É pela chegada, pelo assodamento, está muito em cima. E o Dorival é um cara cuidadoso. Ele até vai prestigiar quem está lá para dar uma força. Está chegando o cara aí, é mais um para ajudar, mas vai ter que esperar um pouquinho e mostrar. Agora, se ele chegar nos treinos, arrebentando, chegar a 1.000 por hora, tudo bem. Mas não é isso que vai acontecer, pode ter certeza. O São Paulo andou acertando e andou errando. Quando Como trouxe todo mundo. jogadores, como todo mundo, quando trouxe jogadores famosos aí, o Daniel Alves é o maior exemplo de erro, ok? O Luiz Fabiano também, na sua segunda passagem, não era o mesmo Luiz Fabiano que foi. O Cicinho, O Cicinho. na volta. Então tem alguns Miranda. nomes. Miranda ainda quebrou um galho, não é? Não, por incrível que pareça, o melhor dos estrangeiros foi o Juan Fran. Quem? Juan Fran. Jogou mais que o Daniel Alves. Juan Fran. Juan Fran. Pra você ver. Tá difícil. Até o Benítez foi melhor que o Daniel Alves. O Benítez também, um nome que todo mundo esperava que fosse explodir no São Paulo, não explodiu. Vamos dar uma oportunidade para o tal do Rames Rodrigues, para ele mostrar a sua competência. Que o São Paulo conseguiu agitar o mercado, agitou. Resta saber se vai conseguir agitar a sua situação na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, que eu considero as competições que o São Paulo tem mais chance, a Copa Sul-Americana, onde o São Paulo tem maior oportunidade de ser campeão. O São Lourenço é um time mais forte que o News Old Boys? É, mas o São Paulo, na sequência, só terá o Botafogo pela frente. Sim. Pode é uma pedreira hoje, né? É uma pedreira, pode chegar numa final. Enquanto Pode. outros adversários são adversários um pouco mais calientes, vamos dizer assim. Então, a situação é essa. No Campeonato Brasileiro, com Rames Rodrigues, com Pelé, Coutinho, Zico, não vai dar. É sexto lugar, sétimo lugar. No máximo, uma vaga na Libertadores da América, título, infelizmente, para o São Paulo, não dará. Quartarolo, em meio a esse clima de otimismo pela chegada de Rames Rodrigues, sí, señor. Nosotros tenemos que dar un abrazo en nuestros calientes ouvintes. Sí, claro, claro. Nuestro saludo. Un saludo a todos. Nuestro saludo a todos. Por favor. E quem diria o São Paulo, que sonhou tão alto, conseguiu trazer um colombiano para chamar de seu. Tchau, Quartarolo. Não esqueça, clica lá, se inscreva. Clica, se inscreva, dê likes, porque o algoritmo do YouTube vê muito isso aí. Então, um abraço, gente. Abraço no seu algoritmo também, que eu não sei quem. Seja bem-vindo, Rames. Bem-vindo. São Paulino está feliz. Veja a cara do Serode. Flamengo voando. É de dor. Flamengo voando. E o São Paulo traz Rames Rodrigues. Era jogador de Copa, jogador de Copa. Sí, Tchau, pero Seródio. no es la actual Copa, es la de 2014. Sí, claro, claro. Mas tanto como acá como lá, nosotros no ganamos nada. Mas de la Copa, de la Copa. Beijo Adiós. para todos Gracias. vocês. Tchau, tchau.